Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. E lembrando a todos vocês que a Unimed está com uma farmácia nova bem no centro de Erechim. E o atendimento é das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, na hora de comprar sua medicação, aferir sua pressão, enfim, farmácias Unimed. E na hora de fazer os seus exames também, a Unimed possui um laboratório com tecnologia de ponta. Então, opte por fazer os seus exames na Unimed Erechim. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, este ano completando 25 anos em Erechim. A sua visão merece profissionais altamente qualificados e com tecnologia de ponta. E a gente já informa para vocês. O Dr. Fábio está indo para um congresso, ele e o Dr. Antônio, e logo nós teremos um outro aparelho aqui para ser utilizado na clínica com tecnologia de ponta. O único aparelho do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este momento que nós vivemos das síndromes respiratórias. Está conosco a médica pediatra, a doutora Maria Victória de Lima, e a gente vai conversar sobre isso, das crianças e também dos adultos. Doutora, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Sandra, é um prazer estar aqui com vocês. Então, acho que é um momento bem propício para a gente falar sobre isso, né? Então, todo o estado aí está sofrendo com as doenças respiratórias, hospitais cheios. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? A gente sabe que as crianças são as mais atingidas aí nos quadros respiratórios repetitivos, né? Principalmente quando começam a ir para a escolinha, então, é aquele um quadro em cima do outro, né? Então, nos 2 primeiros anos de vida, a imunidade ainda está sendo formada, né? Então, a criança ainda está entrando em contato aí com esses vários micro-organismos e é através desse contato que ela vai ter a doença e vai formar seus anticorpos, né? Então, muitas vezes, os quadros que para nós nem manifestam sintomas, para eles estão constantemente, né? Escorre o nariz, tosse, diarreia, vômito, e isso vai acontecendo aí ao longo do ano. Então, uma criança, nesses primeiros anos de vida, ela pode ter até 12 quadros respiratórios em um ano. Então, Nossa. Isso dá praticamente 1 por mês. Por isso que os pais dizem que nunca ficam bem, né? Estão sempre doentes. Mas isso é esperado para essa época, mas a gente tem que se atentar, né? Com cuidados de higiene, principalmente, manter as vacinas em dia, para a gente conseguir que esses quadros não sejam tão graves.
Pois é, doutora, falando justamente dos pequenos, enquanto eles estão dentro de casa, é tudo perfeito. Foi para a escolinha, geralmente começa esses quadros que tu acabaste de falar. Mas às vezes essa síndrome respiratória ela é leve, outras vezes ela é aguda. Como é que a gente diferencia e entra em contato com o pediatra? Então, normalmente os sintomas iniciais vão ser mais ou menos parecidos, né? Então, a gente tem tosse, secreção nasal, dor no corpo, um pouco de falta de apetite e febre, né? Quais são os sinais de alerta para a gente pensar em que a criança precisa de uma avaliação? Então, uma criança que tem falta de ar, né? Então, respira muito rápido, tem sinais de desconforto para respirar, isso sempre é uma condição que precisa ser avaliada. Uma criança que, fora da febre, fica muito prostrada, muito sonolenta, muito quietinha, não acorda para nada, isso também é preocupante, né? Porque a gente sabe que durante a febre a criança fica mais amuada, acelera o coração, acelera a respiração, causa aquele desconforto no corpo. Mas quando a temperatura está normal, então ela deve permanecer alguns momentos mais ativa, né? Uma criança que está com uma recusa completa de líquidos também é um sinal para a gente se preocupar. Diminuir o apetite é normal, né? Todo mundo fica com o apetite reduzido quando está doente, então é normal eles quererem comer menos, mas precisam aceitar pelo menos um pouco de líquido, tá? E uma criança que tem uma febre persistente, né? Uma febre que não baixa com a medicação, que dura vários dias, isso aí a gente também vai ter que se atentar para fazer uma consulta médica. Geralmente nessa fase que a criança tem esses períodos crônicos, às vezes os pais não levam no pediatra, porém vão à farmácia comprar medicação. E às vezes até conseguem de alguma forma, ou com uma receita de uma vizinha que sobrou lá os comprimidinhos, e dá para a criança antibióticos. Isso vai prejudicar? É diferente de uma criança para outra? Isso é uma questão bem complicada, né? Que a gente tem que pensar que 90% dos quadros que as crianças vão ter são causados por vírus, né? Os vírus se replicam muito facilmente, se transmitem muito facilmente. Então, a maioria das infecções vai ser causadas por vírus. E antibiótico não mata vírus, né? Então, os pais têm essa expectativa, essa necessidade de fazer alguma coisa que resolva, né? E a ideia é que o antibiótico vai resolver tudo. E não é bem assim. Então, a gente tem que ter um cuidado de usar a prescrição que foi feita pelo seu médico, né? Então, cada criança é individual, né? Ou a gente tem que ajustar a medicação conforme o peso, né? Alguma outra particularidade da criança. Então, temos que pensar nisso. Os pais sempre querem um remédio que passe a tosse, né? Que resolva. A gente sabe, a tosse é o último sintoma que vai embora dos quadros, né? A febre melhora, o mal-estar melhora, o apetite volta, mas a tosse continua. Mas, infelizmente, a gente não tem uma medicação milagrosa que vai remover a tosse. Se isso existisse, com certeza a gente iria usar, né? Tosse incomoda, não deixa a criança dormir, incomoda os pais, causa desconforto. Mas, infelizmente, a gente tem que dar tempo para o corpo, né, se recuperar daquele quadro de vírus, né? Remover a secreção, então a famosa lavagem nasal, que os pediatras recomendam bastante, faz muito bem, se feita da maneira adequada, é muito segura e ajuda muito. Doutora, na escola também as crianças podem transmitir um vírus para outra. Mão, pé, boca, que é muito comum nas escolas, porém assusta. Como tratar, como prevenir, como dar um conforto para as mães? Essa é outra doença aí que causa bastante alarme, né? Então, as lesões nas mãos, nos pés e dentro da boca, né? Então, essas lesões da boca geralmente causam bastante desconforto na criança, às vezes para de comer, né? A mão, pé, boca especificamente é uma doença de um contágio, assim, muito fácil. É muito fácil o contágio e nas crianças que vão para a escola, principalmente os cuidadores, né? Os professores acabam passando de uma para outra também, quando vão trocar fralda, quando vão ter cuidados individuais com essas crianças, né? Então, ela se transmite muito rápido. Muitas vezes, quando a gente identifica um caso, mesmo que afaste essa criança da escola, ela já contaminou outras, porque o período de transmissão começa antes mesmo de aparecerem as lesões. Então, a criança está bem, mas ela já está infectada e já está disseminando. Essa também é uma doença causada por vírus, então a gente não tem um medicamento específico que vá parar a replicação desse vírus. Então, os principais cuidados que a gente tem que ter é que a criança pode coçar essas lesões, né? E embaixo da unha a gente acaba tendo sujeirinha. Quando a gente coça ali, pode infectar as lesões e aí sim precisar usar antibiótico para tratar essas lesões, né? A gente tem, então, alguns medicamentos que a gente pode usar para aliviar as lesões na boca, usar até mesmo laser, né? Bem efetivo para isso.
manter a criança em casa e oferecer bastante líquidos para ela tomar. Tem que se manter hidratada, porque as lesões causam desconforto para comer. Então é importante afastar essa criança da escola, manter ela bastante hidratada, né? E prestar atenção, principalmente no mão pé boca, é sinais de desidratação mesmo. Muitas crianças precisam internar para fazer soro, porque elas não conseguem ingerir nada de líquidos. Então, sinais de desidratação na criança, um choro sem lágrima, a boca fica seca, sem saliva e elas começam a fazer menos xixi. Então esse é um sinal para se preocupar. Nas lesões, tem algumas pessoas que usam pasta d'água, banho com aveia, coisas que acalmam a pele. Sim. E muitas vezes usar medicamento também antialérgico para diminuir a coceira. Outra dúvida que as mães acabam tendo nessa época é algumas exageram, outras pecam, é no excesso de roupas que colocam nas crianças. Isso vai evitar uma gripe? Vai evitar um problema? Infelizmente, né? Então, pé descalço, chuva, sereno, frio, não causam gripe, né? A gripe é causada por vírus. A gente vê esse excesso de roupa principalmente nos bebezinhos pequenos, né? Às vezes até colocando o termômetro a temperatura tá alta por aquecer demais com as cobertinhas, né? Então eu sempre falo, a gente deve olhar a temperatura da criança pela temperatura dela no peito, na barriguinha. Mãos e pés, normal estar gelados, né? Mas temos que vestir adequadamente aí para não piorar. Então, adequar com a temperatura do dia mesmo, né? Geralmente eles usam uma manga a mais do que a gente, né? Então se a gente tá com uma, eles estão com duas, não precisa exagerar porque o frio não vai deixar doente. O que acontece é que o frio, ele diminui a ação protetora do nosso nariz. Então, o nosso nariz, ele tem ali uns cílios, né, que servem para filtrar a poeira e os micro-organismos. E o frio pode diminuir essa ação deles. Então, é por isso que no inverno a gente acaba tendo mais doenças respiratórias. E porque a gente fica com os lugares mais fechados, né, para não sentir frio. E aí os vírus se propagam e se disseminam cada vez mais. Tem diferença a temperatura do adulto e a temperatura da criança? Muda? A temperatura média é mais ou menos a mesma, tá? Então, a gente fica de olho aí, porque o que acontece é que o bebê muito pequeno, ele não regula bem a temperatura, né? Principalmente assim, quando o bebê nasce, o recém-nascido, a gente tem aquele cuidado de secar, colocar naquele bercinho aquecido, porque ele não consegue manter tão facilmente. Se a gente tira a roupa, a gente ainda mantém a nossa temperatura por algum tempo, e a criança demora aí alguns anos para atingir essa estabilidade de temperatura. Ok. E outra questão, já que tu falou em criança, eu vou aproveitar esse primeiro bloco para te perguntar. Geralmente, quando o bebê nasce, nessa época do ano, no inverno, ele nasce assim, às vezes ele tá meio amarelinho, aí tem icterícia. Como é que as mães têm que levar para o banho de sol? Porque não dá para levar sem roupa. Então, Sandra, o banho de sol no bebê não é mais recomendado. As vós vão ficar muito bravas com isso, mas hoje em dia, então, a gente não recomenda mais o banho de sol. Claro, a criança tem que ser exposta à luz do dia, né? Sim. Então, o bebezinho, ele não entende o que é dia e noite, né? O ciclo de sono dele é irregular. Então, a gente vai expor ele à luz e ao escuro para indicar que é dia e noite, para ele se regular o sono dele. Mas o banho de sol não é recomendado. As crianças menores de 6 meses, elas não podem usar protetor solar, elas têm uma camada da pele muito fininha. E a radiação do sol pode queimar. Então, foi estudado e visto que essa exposição ao sol, mesmo que pequena, ela pode favorecer o câncer de pele na vida adulta. Porque a luz do sol, ela não é suficiente para tirar o amarelão da pele, né? Ela é diferente daquele banho de luz que a gente faz no hospital com aquela lâmpada específica, tá? A gente precisaria de muito tempo de exposição e de muita intensidade do sol para resolver. Então, a gente pode abrir a janela, deixar a luz entrar, né? Para o bebê pegar aquela claridade, mas banho de sol a gente não precisa fazer. Então, sem banho de sol. Muito bem, a gente está apresentando nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe,
Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando aí desta época do ano e essa síndrome respiratória. E já fica a dica aí para vocês adultos, vacina aí para evitar internação hospitalar. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Orro Ótica, que acabou de chegar em Erechim. Ela inaugurou nessa terça-feira, dia 27, já está com as portas abertas no centro de Erechim, bem próximo ao Banco do Brasil. Então dá uma passada lá, conhece um pouquinho dos produtos, eles são exclusivos da marca Ray-Ban, trabalham com tecnologia em lentes, em armações, então vale a pena conhecer a Orro Erechim. Master Supermercados, que cuida da sua alimentação, principalmente nessa época do ano que é importante estar bem alimentado. E a Santa Mônica Imagem, que possui equipamentos para você fazer os seus exames com tecnologia de ponta, utilizando a inteligência artificial. Então, na hora que o médico solicitar, Santa Mônica Imagem. Doutora, a gente está falando aqui das crianças e eu acabei de falar sobre a vacina nos adultos. Tem assustado um pouquinho os médicos essa questão das pessoas não estarem vacinando? Muito, muito importante. Então, né, aqui em Erechim tem uma meta de vacinar 80 mil pessoas, né? Isso, a meta de todos os estados é vacinar 90% da população, né? E a gente tem um percentual só de 34% desse total que deveria ser vacinado, né? Ainda que o maior percentual está nos idosos, que são um grupo de risco muito importante para a influenza, né? Mas a vacinação está muito abaixo do esperado e é por isso que o vírus está se multiplicando e que a gente está tendo tantos casos na cidade, porque as pessoas vacinadas, elas diminuem o risco de se contaminar e sim, elas vão diminuir o risco de contaminar outras pessoas também, né? Então, a gente já teve 8 óbitos, né, por influenza aqui, então, na cidade é bem preocupante, a gente precisa conscientizar todo mundo, né, adultos, crianças, a vacina está disponível para todas as idades, para toda a população. Isso é o que vai nos ajudar a diminuir a sobrecarga dos hospitais, principalmente. Nós estamos agora falando sobre a vacina e da gripe. Porém, o calendário vacinal da criança ele é extenso. Os pais têm cumprido ele rigorosamente? Isso é bastante relativo, né? Muitas vezes as crianças no primeiro ano de vida fazem aquele acompanhamento de rotina e o pediatra tem a oportunidade de todos os meses avaliar esse calendário e indicar, no próximo mês a gente tem tal e tal vacina, até mesmo recomendar algumas vacinas extras da rede privada, né? Que tem uma proteção maior, mas quando as crianças completam um ano, esse acompanhamento começa a ficar mais irregular e aí às vezes isso passa batido realmente, né? Então é importante. As vacinas mais pecadas mesmo são a da influenza e da Covid, são as vacinas que os pais deixam passar geralmente.
Então tem que vacinar, não dá para deixar. Não dá, tem que vacinar. É a única maneira que a gente tem de conter, né, a contaminação aí de todo mundo. Tem diferença o tipo de vacina, essas da gripe, por exemplo, a rede pública oferece uma vacina, a rede privada oferece vacina. Muda a cepa alguma coisa? Isso. No SUS, a vacina da gripe ela é trivalente, então ela vai proteger contra 3 tipos diferentes da influenza, né? Sim. E na rede privada ela é quadrivalente, então ela protege contra mais uma variedade. Então lembrando que a gente tem mais de um tipo de vírus de influenza. Então, mesmo se você já teve influenza, seu teste foi positivo, ainda existe a recomendação de fazer a vacina, porque você pode pegar alguns dos outros tipos, né, da influenza. Então, a gente tem, claro, os que circulam mais em um ano, que circulam mais em outro, mas de qualquer maneira todos estão aí e quanto maior a nossa proteção, melhor. As crianças, que é o foco da nossa entrevista, elas têm dificuldade de se manter o tempo todo cobertas, principalmente à noite, e durante o dia eles não gostam de estar cheio de roupa, eles tiram o casaco para brincar, eles querem correr do jeito deles. Narizinho começa a escorrer, de repente dá uma dor de ouvido, uma dor de garganta. Quando acontece essa dor generalizada, é necessário medicar. Sim, com certeza, né? Então a gente medica o desconforto da criança, né? Se ela tem alguma dor, e a gente vai observar, então, aqueles sinais de alerta e muitas vezes uma dor que não melhora com a medicação ou uma febre mais prolongada para a gente buscar atendimento. Então, é bom ter, né, a sua farmacinha em casa, que seu pediatra orienta qual medicação e qual a dosagem para usar nesses momentos aí que a criança tem sintomas leves e nada grave para precisar consultar. E quando for de repetição? Aí a gente precisa avaliar muitas vezes, né? Quando são infecções de repetição que precisam usar antibiótico, ou muitas vezes a criança precisa ficar internada, a gente tem que avaliar como é que está a imunidade num geral, né? Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente nesses primeiros 2 anos de vida, além das vacinas em dia, o aleitamento materno, né? É um fator de proteção, ele traz muitos anticorpos para as crianças, protege bastante contra essas doenças. A higiene, né? Então, lavar as mãos, né? Na hora de espirrar, tossir, tampar com o braço e não com a mão, para a gente se proteger também, né? Um sono reparador, né? Um corpo precisa estar descansado para quando ele entrar em contato com esses micro-organismos, ele conseguir lutar contra isso, né? E se recuperar. A alimentação saudável, comida de verdade, né? Então, realmente nessa época a gente precisa dar atenção, comer frutas, comer a comida de verdade mesmo, se alimentar bem. Todas essas coisas vão ajudar a gente a melhorar o nosso sistema imunológico. Outro problema também é que a gente percebe que mudou muito é essa questão do aleitamento. Antigamente, há um tempo atrás, as mulheres, as mães, elas procuravam manter esse calendário até que a criança, de repente, não quisesse mais mamar. Algumas até 3, 4 anos estavam ali querendo ainda. Hoje, pela vida atribulada, pelo trabalho, se pulou essa etapa e se deu tela para as crianças. Qual é o perigo de tudo isso? Então, o aleitamento materno, realmente, a gente vê uma diminuição, né, na duração dele. A gente tem uma questão das mães, né, de licença maternidade, trabalho. Muitas vezes o aleitamento vai até os 3, 4 meses. A gente sabe que é importante manter, mas existe o mundo ideal e o mundo real, né? A mãe esgotar o leite, oferecer em casa, muitas vezes não é viável, né? E hoje em dia, as fórmulas, elas são muito mais parecidas com o leite materno, né? Então, elas têm componentes muito mais próximos do leite materno, então as crianças se adaptam mais facilmente também, né? Então, isso aí acaba diminuindo a duração. E as telas é um problema que é falado, né, todos os dias, é bastante relevante, então tem um impacto bem importante no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento da inteligência, né, da criatividade da criança, até mesmo na questão dos olhos, né, já está associado então o uso das telas a disfunções oculares também, altera o sono, né, porque é muito estímulo para o cérebro, então é bastante prejudicial, pode atrasar o desenvolvimento da fala e outras habilidades. A gente sabe também que muitas vezes a tela é usada em momentos de aperto, né? Que a gente não consegue, a mãe tem que fazer alguma coisa em casa, não tem uma rede de apoio, precisa dar uma distração. Verdade. Mas eu sempre falo, a gente deve lançar mão de várias estratégias antes de partir para a tela, né? Então, ensinar a criança a ter momentos de ócio, né? Momentos de tédio. A gente percebe que nós mesmos, né, nós não ficamos mais no tédio quando a gente está sem fazer nada, a gente pega o celular e vai mexer. Então, a gente está ensinando isso para as crianças. Então, é importante deixar, porque às vezes, se ela está sem fazer nada, ela vai criar uma brincadeira, vai conseguir se distrair, né? Porque a recomendação até os 2 anos de idade é 0 tela.
Pois é, e essa recomendação é justamente para não retardar a fala da criança e a coordenação motora, né? Exatamente. A gente está interrompendo essa fase. Todo o desenvolvimento. Então, a criança que fica exposta à tela, ela deixa de experimentar essas situações que favorecem o desenvolvimento dela. Então, ela deixa de ter contato com objetos, contato com a natureza, interagir com as pessoas. Nos primeiros 2 anos de vida é o momento que a criança mais precisa de interação social, né? Não com outros, mas com seus pais, com seus cuidadores, principalmente. Alguém precisa conversar com ela. Eu sempre falo, às vezes em casa as pessoas conversam entre si, mas ninguém conversa com a criança. E é por isso que ela não aprende a falar, porque ela precisa ver a gente mexer a nossa boca, né? Ver o movimento, começar a tentar imitar. E ela precisa de comunicação. A tela não vai trazer isso para ela, né? Vai ser uma coisa que vai estar falando com ela, ela não precisa responder, não tem um diálogo, né? Então isso é bem relevante. Quando nós falamos também de criança e falamos também da questão da vacina e que hoje se deixa de fazer muita vacina, é por isso que o sarampo tem voltado a aparecer e outras doenças. Exatamente. A gente pode trabalhar esse tema e falar da importância para os pais? Com toda certeza. Então, assim, as doenças que foram erradicadas, né, que não tinham mais casos, a gente está voltando a ter por causa disso. A hesitação vacinal, a gente chama, né? É a gente saber que a vacina é eficaz, que a vacina é segura e mesmo assim não fazer, né? A gente sabe que isso piorou muito com a pandemia, né? As pessoas ficaram muito contrárias à vacina da Covid, porque foi uma vacina que as pessoas acham que foi feita muito rapidamente, mas assim, todas as vacinas passam por etapas de estudo, a vacina da Covid também passou por essas etapas e eu acho que antigamente as pessoas não questionavam, né, as vacinas e agora elas estão questionando, mas também por causa da internet, né, é muito mais fácil de ler, de achar coisas e até informações que não são verídicas e as pessoas estão hesitando em vacinar. Isso é bem frequente e é um risco. É um risco, assim como a gente está tendo agora esse surto de influenza, a gente pode ter surtos de outras doenças pela falta de vacinação. E a vacinação, ela vai evitar esse impacto que está tendo nos hospitais, né? Porque já estamos com dificuldade de respirador, de leitos de UTI, enfim. A estrutura, por mais que nós temos uma boa estrutura em Erechim, ela já não comporta mais casos neste momento. Exatamente, porque, né, com a vacina a gente pode ter casos ainda da doença, mas doença leve, né? A maioria das pessoas vai fazer seu isolamento em casa, repouso e hidratação, né? Que é bem importante para esses casos, mas as pessoas podem ter casos mais graves que precisam de internação. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse tema e chamando a atenção, esse alerta aí da importância da vacinação e que a gente continua lembrando as pessoas que a vacina, ela previne estados graves. Você pode, de repente, gripar, mas não vai precisar de um leito hospitalar. Não é o momento da gente ficar discutindo se está certo ou errado. Tem que fazer a vacina. É verdade, Sandra. E 2 coisas eu acho que é bem importante a gente falar. Uma delas, vacina da gripe não causa gripe, né? As pessoas têm esse mito aí, eu vou fazer a vacina e vou ter gripe. Não. O que acontece? A vacina da gripe, ela é feita de um vírus morto, então não tem como ela causar a doença, né? O que acontece é que na época que a gente faz a vacina da gripe, outros vírus também estão circulando e a gente pode eventualmente estar pegando uma infecção por outro vírus no momento que a gente fez a vacina da influenza e acabar manifestando alguns sintomas, né? Toda vacina pode causar reação local, dor na aplicação, febre, desconforto, isso faz parte, não é gripe, né? Então é importante lembrar disso, a vacina da gripe não causa gripe. E o segundo ponto, né? Criança com o nariz escorrendo, um pouquinho de tosse, quadros respiratórios leves não são contraindicação para vacinar. Se a gente esperar as crianças, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, ficarem sem nenhum sintoma, a gente vai passar o ano inteiro e não vai conseguir vacinar elas. Então a gente contraindica a vacina com quadros febris, né? Uma criança com um quadro mais severo, apresentando febre, aí sim a gente não deve vacinar, porque o corpo já está passando por um processo que o sistema imunológico está tendo que reagir, né, a uma infecção, e porque a gente não tem como diferenciar se a febre foi causada pela doença ou pela vacina. Nesses casos, sim, mas nos quadros leves, pode vacinar as crianças. Isso aí, então, vacina, ela está disponível. Quem não quiser fazer na rede pública, tem a rede privada também oferecendo, mas faça a vacina. Muito obrigada, doutora, e sucesso. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite, e também os nossos apoiadores do programa, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados, o Instituto de Óleo Santa Luzia, a Campesato Farina, que cuida do nosso cenário, e a Orro Sol e Grau. Boa noite a todos vocês.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.